X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia do X-Tudo Caboquinho. Terça-feira é o dia da gente ter aqui informação, reflexão e opinião com responsabilidade sobre cidade, sociedade, sobre cultura. Orlando Câmara, conta pra gente qual é o sabor da coluna de hoje, meu amigo. Olá para vocês. O sabor de hoje é de histórias de Mercúrio. E eu não falo aqui daquele deus grego que tinha asas na cabeça e nos pés e que era, entre muitas coisas, o mensageiro dos deuses, em especial de Júpiter, que foi quem lhe deu as asas. Não. Eu vou contar primeiro a história de um casal de médicos de especialidades diferentes. Ela começou a trabalhar em uma instituição de saúde muito conceituada e que é gerida por uma igreja, e por conta disso, ela se aproximou da igreja, dessa instituição, e se converteu. E essa religião que a igreja representa, ela tem limitações ou ela tem regras mais estabelecidas para a alimentação. Desde então, a esposa do casal passou a consumir apenas peixe, e pelo sabor, ela deu preferência aos peixes de rio. Mas com o tempo, ela começou a aparecer em casa com dor de cabeça, muita fadiga, sintomas de depressão, dificuldade de concentração, insônia. E o marido, que é especialista na área de desempenho físico, na área de esporte, começou a ficar preocupado e fazer o diagnóstico dela, fazendo exames. E a partir dos exames que não tinham nenhum problema, aplicando diferentes vitaminas ou tratamentos, mas com o passar do tempo, infelizmente, ao invés de diminuírem, os sintomas eles ficavam mais fortes e não respondiam à medicação. Aí ele resolveu fazer uma análise profunda do que poderia ser aquilo que não aparecia, em princípio, nos exames de sangue, de fezes, de urina que ele fazia rotineiramente. Aí ele viu que o que mudou na rotina dela foi justamente a alimentação e que ela passou a consumir peixes que tinham diversas origens. Ela comprava em várias feiras e supermercados para abastecer a casa e, ao mesmo tempo, ela comia na instituição de saúde, em restaurantes na rua. E aí ele pediu um exame de metais pesados para saber a quantas andava isso no corpo dela. A surpresa dele foi que os índices de mercúrio encontrados nos exames de sangue dela foram altíssimos, muito acima do normal. E por conta disso, ela vai fazer um tratamento de saúde chamado quelação. A quelação, que é inclusive feita com medicamentos injetáveis, ela pretende reduzir os níveis de mercúrio no corpo da médica até índices aceitáveis ou até eliminá-lo. Mas ele disse que foi muito difícil, inclusive, fazer o diagnóstico, porque dor de cabeça, muita fadiga, sintomas de depressão, dificuldade de concentração e insônia não são sintomas muito específicos de uma doença. Mas ele tomou um susto quando ele viu que, na verdade, aquilo que parecia muito saudável era a causa da dificuldade que a esposa dele tinha. Eu estou contando essa história que é real, inclusive, me foi contada por um médico muito conceituado, porque há algumas semanas atrás nós vimos a notícia de que o peixe consumido em 6 estados da Amazônia tinha a concentração de mercúrio 21,3% acima dos níveis aceitáveis. Na verdade, era de 30% a 40% de contaminação dos peixes. A pior situação me parece que era em Roraima, mas aqui no Amazonas havia municípios com 35%, por exemplo, de contaminação. E aí, na hora em que saiu a notícia, ficou aquela história, não, deixa disso. O lado comercial rapidamente tentou se recolocar, o que é normal, é preciso dar o princípio do contraditório, que é um dos princípios do jornalismo. Você ouve uma fonte, que é o estudo científico, e você tem que ouvir quem tem outra opinião com alguma base. E essa história do mercúrio, da contaminação de mercúrio em 6 estados da Amazônia, acabou passando batido, não vi mais ninguém repercutir isso. Entretanto, eu percebo, por exemplo, nós já temos algumas sinalizações muito específicas que não são de agora. Por exemplo, a incidência de rabdomiólise no Amazonas. Eu, pessoalmente, Orlando, que não sou cientista, não sou biólogo,
Mas eu desconfio que existe uma relação muito próxima da rabdomiólise com o mercúrio aqui no Amazonas. Se não, vejamos. Me parece que é consenso se falar de que a rabdomiólise no Amazonas ela vem do consumo do peixe. Se nós marcarmos num mapa do Amazonas os municípios com a incidência da doença, nós teremos uma calha que começa no Rio Negro e vai até o Médio Amazonas, justamente onde percorrem as águas que vêm do garimpo da Cabeça do Cachorro, lá em cima. Eu tenho a impressão que ninguém fez essa pesquisa ainda, pelo menos não ouvi ninguém anunciar a pesquisa, mas me parece que é uma hipótese a ser confirmada pela ciência. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que morreu de rabdomiólise, uma senhora, e ela comeu peixe um dia antes de ficar doente e a morte foi muito rápida. E o diagnóstico feito foi rabdomiólise. Estou falando isso para assustar alguém? Não, mas é preciso que essas sinalizações não fiquem ignoradas por nós. Nós não podemos considerar paisagem uma notícia, por exemplo, de que os 6 estados da Amazônia, eles consomem peixe com uma concentração de mercúrio 21,3% acima do que é aceitável. É muito grave isso, né? Eu também trouxe aqui, tenho a impressão que foi em 2022, uma informação de um amigo meu que trabalha para a Justiça Eleitoral, que ele me disse que há comunidades rurais no Alto Rio Negro e comunidades indígenas que dependem para um banho ou para tomar água de chuva. Porque até o banho nas águas contaminadas pelo mercúrio, ele deixa a pessoa ruim de saúde. E esse meu amigo não é nem um ambientalista ferrêneo. Não, ele fala das coisas que ele viu pessoalmente fazendo a distribuição de urnas, fazendo o diagnóstico das áreas para colocação de seções, enfim. Tenho a impressão que nós precisamos, com uma certa urgência, refazer o nosso pensamento em relação aos sinais de alerta ambientais que nós temos tido. Pior já tivemos com a invasão do garimpo. Me parece que agora estamos tentando nos recuperar, mas não dá mais para a gente fechar os olhos e os ouvidos para esses sinais. Essa história que eu contei aqui hoje é uma história real de um casal de médicos e que me calou muito forte, por isso que eu trouxe aqui na coluna. #pensa. Até quando nós vamos ignorar os sinais dados pela Amazônia, pelo Amazonas, pela natureza, pelas pessoas, em relação à devastação da Amazônia e à contaminação dos recursos hídricos da Amazônia. São histórias de mercúrio que, infelizmente, não é o deus do Olimpo, mas é o mercúrio, elemento químico usado pelo garimpo. Tem gente que defende o garimpo. Hoje, se você for no interior, quase todos eles, de alguma forma, que estão perto de rios, têm essa manifestação de grupos de garimpo. Isso é muito ruim pra gente. #pensa. Bom dia para vocês e uma ótima semana. 9h40, está aí a coluna X-Tudo Caboquinho com Orlando Câmara. Eu assino embaixo, viu? Uma preocupação. É muito difícil não assinar embaixo das colunas aqui do Orlando Câmara, mas é impressionante, né? Como as pessoas não se preocupam com isso. Como parece pequeno, como parece fora da realidade das pessoas essa questão da defesa da sustentabilidade, a defesa do meio ambiente, a defesa da continuidade dos nossos recursos naturais. Eu tô aqui em Manaus, tô no centro da cidade de Manaus. O que eu tô preocupado com garimpo na bacia X do rio Y? É isso. É o produto que vai chegar contaminado, é a degradação do meio ambiente, é o futuro que a gente não vai ter, porque não está preocupado com isso agora. Preocupado com outras coisas. Estou na cidade, por que vou me preocupar com o garimpo, com a balsa, com a draga lá em tal lugar, em X lugar? Muito bem colocado. Sim, pelo Orlando isso. Tem dados ainda mais preocupantes, né? Eu escutei os dados que ele citou. Tem dados mais recentes da Fiocruz que falam que foram identificados aqui em levantamento que peixes com mais de 50%, aliás, mais de 50% dos peixes coletados tinham níveis de mercúrio acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Acredito até que tem reportagem daqui a pouco que o Vitor Letaif traz essas informações que a gente já deu anteriormente, né? Mas ele relembra aqui
em municípios aqui do Amazonas, a coleta desses peixes contaminados, né? Então, esses peixes, não é lá no município do interior, ele chega aqui na capital, ele chega em Manaus. Foi feito também esse mesmo levantamento da Fiocruz, foi feito em Roraima, que identificou tanto na terra Yanomami quanto em Boa Vista, na capital, a presença de peixes contaminados. Então, acho que está na hora de fazer essa investigação nos peixes que estão aqui chegando na mesa da população manauara e dos outros municípios também. Bom, a gente segue com reportagem da equipe Band News de